Sejam muito bem-vindas, lindas, a mais um podcast Tá Juntas. E hoje vamos falar de um tema muito importante e interessante para a nossa saúde reprodutiva feminina, que é sobre o Implanon. Então, a gente sabe que o Implanon, ele está ali no auge das opções das mulheres para fazer a inserção, para evitar aquela gravidez indesejada. Então, se você já teve esse desejo de inserir esse Implanon, não sabe o profissional que procurar, também não sabe como esse Implanon funciona, se serve para você, hoje a gente vai falar sobre tudo aqui do Implanon com Fernanda Vasconcelos, ela que é enfermeira obstétrica e ginecologista, ela atua aqui em Carpina, também no consultório de enfermagem. Seja muito bem-vinda, Fernanda, é muito bom ter você aqui comigo. Primeiro por ser colega profissional de saúde e enfermeira, ginecologista e obstetrícia, e nada melhor do que a gente falar de um assunto que a gente ama, que é falar sobre métodos contraceptivos. E aí eu queria muito que você viesse trazer sobre o Implanon, porque você é referência daqui, de Carpina e região, como enfermeira ginecologista que faz a inserção do Implanon perfeitamente. E a gente sabe que tem muitos feedbacks bons da sua atuação. Então, seja muito bem-vinda e vamos iniciar esse bate-papo gostoso. Oi, Thaís. Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar, né? E também de estar mostrando, né, um pouquinho sobre os métodos contraceptivos e esse método inovador, né, um método que já é bastante conhecido, né, fora do Brasil e agora chegou aqui pra gente. E é um método que hoje a gente pode ter, né? Eu digo a gente porque qualquer pessoa, né, além, né, de estar bem mais acessível, né? Então, muito obrigada, viu, Thaís, Nada, pelo convite. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz. E eu acho que quem vai ganhar muito mais são elas, assistindo a gente, pegando todo o conhecimento e sentindo a essência do seu trabalho. Porque a gente, quando olha pra você, e também a gente enxerga quando você passa as informações no Instagram, a gente consegue entender o seu acolhimento e também a sua empatia. Então, nada melhor do que o nosso rosto, a nossa essência, ser exposto na rede social e a gente se conectar com aquela profissional. E como a gente trabalha com essa linha de atendimento, que é o atendimento humanizado, então eu quero trazer isso aqui para elas. Que esse podcast seja um meio de acolher elas para que ela possa buscar um profissional que tenha essa empatia com elas. Porque eu já fui, eu tenho a certeza que você foi para algum profissional que não te acolheu bem, não olhou nos teus olhos, não procurou saber quais são seu medo, a sua ansiedade, o seu desejo, não perguntou nada sobre isso e simplesmente sentou, olhou para o papel, preencheu e disse, vamos lá, a gente faz e pronto. A gente também foi muito vulgarizado em relação a esse atendimento. Então, por isso que eu queria trazer você aqui, porque você trabalha também com essa mesma linha e eu quero que elas possam notar essa essência em você, principalmente na hora de atuar. Então, eu quero que você explique a elas um pouquinho o que é o método Implanon, como ele é desenhado em questão de formato, como é que ele fica. Ela trouxe alguns casos para a gente colocar aqui na tela da TV, então vai ser muito bom para vocês ficarem de olho. Se você for inserir, qual o tipo de ação você esperar na pele, se vai inflamar, se vai ter edema, se vai ter hematomas. Se for um hematoma, a gente tem que saber até que certo ponto é o hematoma esperado, o que não é. Então, a gente vai deixar lá para o meio, para o final, para a gente trazer esses casos clínicos, porque antes eu quero que ela complemente com essas informações para que a gente esteja ali bem ciente e a par sobre o Implanon. Então, eu quero que você explique para elas como você acolhe elas lá no consultório e como é que você já começa a passar essa informação lá no consultório, como se você estivesse atendendo, para que elas possam entender como é esse Implanon e como é que acontece o processo. Entendi. E é isso mesmo, né, Thaís? O que a gente busca hoje, de fato, é um atendimento, né, de acolhimento, né, de humanização. A gente gosta de atenção, na verdade. Sim. E de profissionais que gostam do que faz, que aí consegue passar tudo da melhor forma e acompanhar a gente direitinho, do jeito que a gente merece, né? Então, quando a paciente, ela me procura, né, no primeiro momento, eu sempre pergunto o que é que ela deseja em relação, né, à vida dela sexual e reprodutiva, né? Eu pergunto como é o ciclo menstrual dela, né? Pergunto o que é que ela espera, pergunto se tudo bem o método falhar, né? Pergunto também, né? Na verdade, a gente é humano. Exatamente. Em questão da falha, porque a gente sabe que tem os métodos, eles têm a porcentagem, né? Sim. De falha. Então, quando chega uma pessoa para mim e diz, Fernanda, eu não quero engravidar de jeito nenhum nesse momento. Então,
a proposta de método que eu vou trazer para ela é o que é mais eficaz a nível de porcentagem, que de fato é o Implanon, né? Os estudos dizem que ele é o método mais eficaz, né? E aí eu pergunto também o que é que ela quer passar, né? Durante a vida dela, não, além da contracepção, porque o método contraceptivo, muito deles também vai influenciar na nossa vida, né? Fora do planejamento sexual e reprodutivo. Então, a gente também tem que ter todo esse olhar. E aí, quando nós, profissionais, a gente gosta do que a gente faz, o assunto flui muito, né? Muito assim, né? Muito, e a conversa muitas vezes... a consulta vira uma leve, conversa. Exatamente. E aí, as pessoas acabam se identificando. E eu amo muito o que eu faço. Então, eu faço bem feito. Eu sei que você faz. E aí... tudo se torna melhor. E ainda tem também o acompanhamento pós-procedimento, que é muito importante. E, infelizmente, tem muitos profissionais que não têm esse acompanhamento. Eu acompanho todas as minhas pacientes para o resto da vida, né? Eu costumo dizer para elas, olha, aqui inicia a nossa longa jornada, porque nunca é só aquele atendimento, nunca. Né? Tem o acompanhamento, o Implanon. O período de adaptação dele é de 3 a 6 meses. Tem mulher que com um mês já está adaptada. Tem mulher que realmente precisa desses 3 a 6 meses. E aí, no meio do caminho, pode acontecer alguma mudança no corpo dela. E se a gente não tiver o acompanhamento do profissional, né, para estar apoiando, o que é que acontece? Ela vai acabar desistindo do método. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que, de fato, essa escolha seja uma escolha muito segura, né? E que a paciente seja feliz com esse método. Dela. Exatamente. Então, assim, é muito importante, né? Então, assim, o Implanon, ele é um método contraceptivo a longa duração, né? Ele dura 3 anos, tá? Ele é um método reversível, ou seja, decidiu engravidar, a gente vai no consultório, né? Retira ele e com 7 dias depois você já está ovulando normalmente. Ele é um método hormonal, tá? Ele contém o derivado da progesterona, que é o etonogestrel. Isso. Tá? E aí é um hormônio que não faz mal nenhum pra gente, tá? Então, podem ficar tranquila, não faz mal nenhum pra gente. Ah, Fernanda, mas ele é perfeito, assim, meu corpo não vai mudar nada. Vai, lá na frente, Thais vai estar perguntando e eu vou estar explicando pra vocês. Né? Mas... porque quando a gente fala de mudança... Porque, assim, quando a gente vai receber nossas pacientes na consulta ginecológica, a gente tem que fazer o vasculhar todinho dela. Exatamente. E quando ela vem preparada para fazer aquela consulta de reprodução, então a gente tem que entender o que é que ela está querendo naquele momento. E quando elas vêm muitas vezes, porque eu encaminho para você que eu não faço a inserção do Implanon, então sempre eu tenho essa troca com Fernanda, porque eu já encaminho minhas pacientes que desejam colocar o Implanon, eu já mando para Fernanda, para ela fazer aquele acolhimento já direcionado para esse Implanon. E aí é diferente a consulta, é direcionada. Então, na medida que você chega, acolhe ela e diz que vai ser uma jornada, ela, opa, não estou sozinha. Exatamente. Então, ela não vai simplesmente pegar meu dinheiro no bolso e adeus, só daqui a um ano se eu vier fazer um preventivo para saber se está tudo bem com o Implanon ou se deu alguma alteração. Então, a partir do momento que a gente entende quando elas são acolhidas, então isso traz a conexão que a gente precisa. Porque a gente, como profissional, a gente quer saber o que está acontecendo com ela. Exatamente. Se ela teve o processo cicatricial certinho, se ela está passando algum tipo de alteração hormonal, se isso está trazendo algum tipo de complicação, ou alguns escapes, ou alguns tipos de cólicas fora do normal que ela pode ter, se está evoluindo para alguma alteração de pele. Então, a gente precisa ter esse feedback delas para dizer, opa, vamos lá. Vamos entender a partir de quando isso aconteceu. Vamos ver como é que está a tua alimentação, porque muitas vezes não é o dispositivo, Exatamente. é a alimentação, é a atividade física, é a imunidade, que quando junta, vira um bom a bola de neve e começa a saltar no corpo da mulher. Aí quem é que sofre a culpa? O anticoncepcional, é sempre assim. E quem é a culpada de ter colocado? Fernanda que não me explicou o que pode ter acontecido. Exatamente. Aí o bolo que ela não trabalha durante o dia, que é trazer essa harmonia do corpo, mente e o físico, joga a culpa pro Implanon. E pela profissional que não explicou tudo. Quando, na verdade, você já explicou tudo, direcionou tudo, só que não houve a contribuição da paciente. Exatamente. Tem tudo isso também. Realmente, a gente vai falar mais detalhado lá na frente. E aí, Fernanda, eu deixei uma caixinha de pergunta que eu sempre deixo antes dos episódios. E aí, eu deixei lá uma caixinha de pergunta. Surgiram 4 perguntinhas.
Porque todas as vezes, Thaís, você deve estar me perguntando aí que eu só deixo 4. Gente, se eu escolher 5, 6, 7, 8, 9, 10, o podcast vai dar pano pra manga. E o propósito da gente aqui é trazer algo prático e direcionado para que vocês entendam e que isso fique fixo na sua mente. Para que você também se sinta até segura de procurar o profissional e entender ela, como é que ela trabalha. Então, sempre, sempre, sempre vou estar escolhendo 4, 3 a 5 perguntinhas, no máximo 5, mas eu peguei 4 porque eu achei que ficou tudo muito próxima uma da outra. E aí eu nichei, trouxe essas 4 e eu vou já trazer a primeira perguntinha para ti. Qual o tipo, o perfil dessa mulher que ela pode usar esse Implanon? Existe um perfil bom para que essa mulher seja contemplada por esse Implanon, ou qualquer mulher ela pode ter essa inserção efetivada? Então, vamos lá, vou responder. Então, o Implanon, ele é o único método contraceptivo que é para todos os perfis de mulher, incluindo aquelas que usam medicação controlada, né, como clozapina, carbamazepina, que são medicações... Sertralina também. Que são algumas medicações que alguns métodos têm contraindicação, né, em relação à eficácia. Então, Sim. o Implanon, ele é a primeira opção, né, para todas as mulheres, e principalmente aquelas que têm endometriose, que têm fluxo menstrual intenso, que tem cólicas intensas, tá? Então, principalmente para esse fluxo, principalmente as mulheres que não querem ter filho no momento, adolescentes, né? Não existe uma idade... Bom você falar sobre isso. Não existe uma idade, né, mínima para colocar. Iniciou, né, a vida sexual. Então, aquela mulher ela já pode realizar a inserção. Deixa eu ver o que mais. Aquelas mulheres que não querem passar por um procedimento cirúrgico, né? Que não querem ir para a laqueadura. Sim. Não querem enfrentar um bloco cirúrgico e o risco da cirurgia, né? Então, ela se enquadra muito bem. Né, as mulheres que praticam esportes, né, principalmente na água, a academia, né, porque são mulheres que não podem ter o fluxo, né, menstrual intenso e cólicas, senão vai atrapalhar, né, a rotina delas. Então, de uma forma geral, né, o Implanon, ele é para todos os tipos de mulheres e principalmente para essas que eu dei a característica. Porque, além de prevenir gestação, também vai trazer uma qualidade de vida para elas. Quando Fernanda fala em relação ao fluxo, é porque quando a gente fala sobre essa questão hormonal, quando tem um teor hormonal, ele cessa um pouquinho o fluxo. Então, se você tinha um fluxo de 4, 5 dias, ele diminui às vezes para 2, para 3 no máximo. Exatamente. Às vezes 2, vem um pico alto e o segundo já vai borrinho de café para acabar. E essa mulher que não tinha, que ela tinha cólica, ela pode cessar, porque isso dá uma equilibrada. E tem até mulheres que não menstruam mais. Exatamente. Então, quando a gente diz, né, sobre o fluxo, o que é que acontece? Todo método contraceptivo, ele tem um padrão de sangramento, né? As pílulas têm um padrão de sangramento, os injetáveis têm um padrão de sangramento, os DIUs têm um padrão de sangramento, o Implanon, o padrão de sangramento dele é aquele tipo borra de café ou a ausência. O que é que isso significa? Né? Vai ter mulheres que vão passar 3, 4 meses sem sangramento nenhum. Sim. Vai ter mulheres que vai ter um sangramento uma vez por mês ou a cada 2 meses, aquele tipo borra de café. Infelizmente, existe organismo que não vai se adaptar a ele, assim como todo método, né? O que é que os estudos dizem que é de 10 a 20%. Então, assim, é pouco demais, né? Então, quando você escolher, rezar para dar tudo certo. E aí... quando a gente fala, né, em trazer melhorias para a qualidade de vida da mulher, é exatamente isso. Fernanda, eu tenho uma cólica muito intensa, eu preciso de um método que diminua cólica. Então, o Implanon é uma opção, né? Fernanda, eu tenho um sangramento muito intenso. O Implanon é uma opção, por quê? Como o padrão de sangramento dele é a ausência de sangramento ou borra de café, né, a gente realiza a inserção e espera que ele, de fato, cesse. Siga com o que ele promete. Sim. Né? E na maioria dos casos, é 100% e dá tudo certo. E aí você falou um ponto muito importante, que vai ter mães que vão estar assistindo a gente, mães de adolescentes. E eu queria que você frisasse essa questão dessas mães, levar essas adolescentes que já estão na atividade sexual ativa, elas que muitas vezes têm medo de ir para uma consulta ginecológica, ficar naquela posição ginecológica para ser colocado um DIU. Tem a questão do
o nível de dor que aquela adolescente pode sentir. Tem adolescente que não sente nada, tem adolescente que sente um mínimo de dor para ela, que parece que tá matando ela. Então, eu queria que você abordasse essa questão da tranquilidade, fazer com que essas mães levem as filhas adolescentes, a partir de que faixa etária ela pode colocar, se a mãe pode estar presente na sala, ou o ideal é que a paciente esteja só com você, para que ela se sinta mais tranquila, e que a mãe pode entrar até na hora do acolhimento, da anamnese, mas na hora do exame, se ela quiser ficar só com você, tem que respeitar, porque a gente é profissional e tem a questão ética, a gente tem a questão da ética da paciente. Doutora, porque geralmente a gente chama de doutora às vezes, né? Doutora, eu não quero que minha mãe entre no lugar que a gente tá fazendo. Ela pode até entrar comigo na hora da anamnese, mas eu queria ficar assim só eu e a senhora para me sentir mais à vontade. E a gente tem que respeitar, porque, querendo ou não, isso é o desejo da paciente. E a gente precisa ter essa questão. Então, eu quero que você traga esse olhar para trazer essas mães, para que elas possam levar as filhas adolescentes, para que você possa fazer essa consulta e fazer essa inserção desse Implanon, para trazer uma vida mais saudável para ela em relação à gravidez indesejada. Porque, querendo ou não, a gente tem os DIUs, mas tem essa questão das adolescentes querer se sujeitar a fazer inserção. Querendo ou não, para elas vai ser invasiva. Exatamente. Essa tua fala é muito importante, Thaís, porque, de fato, né, os métodos a longa duração, eles são os mais indicados, né, para os adolescentes, né? Então, os pediatras, eles já recomendam, né? Que bom! Exatamente, Implanon e DIU para adolescente, né? E aí tem essa questão, realmente, do medo, né, da inserção do DIU. Isso. Então, a primeira opção também é o Implanon, né? Que, de fato, é mais tranquilo, é rápido, é menos invasivo. Sim. Né? E aí elas não têm tanto medo, né? E o fato da mãe, né? Da responsável, ter esse olhar, né? De conversar, né? Com as filhas sobre planejamento sexual e reprodutivo é muito importante. E, graças a Deus, eu tenho recebido muitas mães com as filhas no consultório. Que bom. Várias adolescentes, assim, eu tenho colocado. E eu fico muito feliz, porque na minha adolescência eu não tinha essa liberdade. A gente tinha com medo. Quer dizer, na tua adolescência, tu tinha esse bate-papo familiar? De jeito nenhum. O que é que tu fazias? Porque eu não tinha esse bate-papo, era algo muito restrito. Eu ia pra onde? Pro Google. Exatamente. Quando não era isso, era roda de amigas. E aí, tu já passou por isso? E aí, como que tu passou por isso? Pois é. Será que, então, quando eu passar por isso, eu não vou fazer isso? Pois é. Sempre eram essas trocas de figurinhas. E aí, acabava que tinha um monte de informação distorcida e podia até acontecer uma gravidez, né, não desejada. Então, assim, é muito importante, né, que as mães comecem a quebrar esse tabu em casa, né? Diga, olha, filha, tudo bem você namorar. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Faz parte da nossa vida. Mas que uma gravidez na adolescência vai ser prejudicial para a sua evolução. Isso. Né? No momento, você não tem, né, maturidade nem mental, nem de corpo, nem estrutura financeira, né? E aí, acaba que vai prejudicar a sua vida. Sem falar que é uma criança cuidando de outra. Exatamente. E aí, é importante ter essa fala e dizer, olha, existem métodos contraceptivos que a gente pode estar usando, né? Existe, né, várias profissionais de saúde que podem estar ajudando. Eu posso não estar sendo tão esclarecida, aí sua mãe, mas tem profissional que pode estar me ajudando, sim. né? E aí, entre em contato com a gente e a gente vai estar conversando. A escolha, né, da mãe estar presente ou não vai muito da adolescente. Se ela quiser, a mãe fica. Se não quiser, a mãe espera lá fora, entendeu? E depois ela conta, né? A gente tem a ética profissional, né? O sigilo de consultas. E aí, o estatuto, né, da criança e do adolescente permite, né, que a gente tenha esse sigilo nas consultas. Por isso que eu queria que você focasse, porque como a gente tem esse estatuto e a gente tem essa ética profissional, para que as mães entendam que não é privando ela de um momento da filha. De que a gente tem que acatar respaldo, né? O desejo da paciente, que é adolescente, mesmo que ela seja de menor. De menor, você está indo com ela e você está ciente do que vai ser feito. Isso. Então, você vai estar sabendo. Mas, a partir do momento que ela está na consulta e ela quer se sentir só com a profissional, então, isso é direito dela. É direito dela. E aí, não tem uma idade mínima, né? Iniciou a vida sexual, ela já pode iniciar o método. Porque os métodos a longa duração, eles são escolhidos
Por quê? Adolescente, né, esquece demais a pílula, né, esquece a injeção, e aí acaba que pode, né, tá acontecendo aí uma gestação. Sim. E a gente sabe que todos os métodos, eles são bons, né? O problema é em relação ao uso dele, né? Quanto mais perfeito você usa ele, mais a eficácia, né, vai ser garantida. Se você não faz o uso dele perfeito, a eficácia vai cair. Aí vai chegar e vai dizer, eu engravidei com comprimido, eu engravidei com a injeção. Quando a gente vai investigar a historinha, a gente vê que não é bem não assim. foi comprimido. Pois é. Foi ela que não tomou, Exatamente. esqueceu ou passou da hora. Exatamente. Então, assim, tem todo esse cuidado. Então, de fato, os melhores métodos contraceptivos para adolescente são os a longa duração e, principalmente, o Implanon, pela praticidade da inserção, entendeu? Até porque não é recomendado o exame ginecológico também. Sim. E aí elas já ficam, como não é acostumada, né, a estar na posição ginecológica, elas já ficam mais, né, constrangidas, com medo, e não tem necessidade. Então, se a gente tem um método que vai ser mais acessível, né, de todas as formas, então a gente vai logo para ele, né? Então, o Implanon, ele é a primeira opção para adolescente também. E aí eu já entro numa pergunta que cabe bem, já pegando as adolescentes. Vamos lá. Dói para inserir? Não dói nada, gente, não dói nada, né? A inserção, ela é na parte anterior do braço, né? Aqui. A gente vai ter vídeo, né, no final mostrando e vocês vão ver. Mas mesmo assim vai explicando aqui para elas entenderem. Vamos lá. Ele é inserido aqui na parte anterior do braço, tá? O Implanon, ele é um objeto, né, que tem 4 centímetros, semelhante a esse palitinho de fósforo aqui. Isso. Tá? Desse tamanho, e ele vai ficar aqui, ó. Tá? Ele não é visível, né? Mas ele é palpável, né? A gente precisa inserir ele nas primeiras camadas da pele, tá? E ele é palpável, né? Você pode estar tocando, tá? Então, assim, fez a inserção, não sentiu ele, então ele não foi colocado da forma correta, tá? O Implanon, ele tem que ser palpável, tá bom? E aí ele vem nesse dispositivo aqui, né? Ele vem aqui dentro, tá? E aí, aqui é um aplicador, a gente chama de placebo. E aí, quando a gente vai posicionar, né, ele para colocar, a gente aperta essa alavanquinha e ele entra na nossa pele. Então, é bem prático, né? Não tem muito o que fazer. Não também, tem complicação, né? Isso. Não tem muita complicação, não. Então, ele é bem prático, bem fácil, né? O que a gente demora mais de fato, conversando sobre o mecanismo, né? Os cuidados pós-inserção, que também é muito simples. Não sei se eu já posso falar agora. Pode. Posso. Né? Então, realizou a inserção, né? O que é que a gente... Eu vou explicar aqui o passo a passo, né? Então, a gente escolhe qual é o braço, né? Que a paciente quer. Isso já depois de conhecer um pouquinho a história clínica da paciente, né, de fazer a anamnese. A escolher o braço, a gente higieniza a pele, né, com álcool A70 ou clorexidina, né, ou alguma solução higiênica. E aí faz a marcação direitinho. Depois que faz a marcação, a gente começa a introduzir o anestésico, né? Fez ali o anestésico, que é muito simples. É uma agulha bem pequenininha, aquela agulha de insulina, sabe? Não dói nada. Depois que colocou o anestésico, a gente já está pronta para realizar a inserção. Realizou a inserção, a paciente ela sai do consultório com um curativo, né? Esse curativo você fica por 24 horas e aí... Depois de 24 horas, tira, realiza a higienização com água e sabão mesmo e depois não coloca mais nada. Não precisa colocar band-aid, nem nada. Eu acho bom também saber isso, porque elas vão querer fechar o lugar onde foi feito. Pois é, não precisa. E aí, o que eu recomendo é a crioterapia. Por quê? Tem paciente que não vai ter edema nenhum. Tem paciente que vai ter um edema e é super comum, porque, minha gente, a agulha é bem grossa. É aquela agulha de doar sangue. Não sei quem já doou e sabe como é. Eu sou doadora. E é bem grossa mesmo. Então, assim, lógico que vai ter um edema, né? Mas nada demais. O máximo que fica é um pouquinho roxinho. E aí, com a crioterapia, eu oriento, né? Tá sempre colocando. Com 5 dias, aquele edema já saiu. A gente também vai ter imagem. Né? E a gente também vai ter imagem
O furinho, né, que todo mundo fica pensando que vai ficar com cicatriz, não fica, minha gente. É uma bolinha bem pequenininha. Então, assim, é muito tranquilo. E depois, vida que segue, né? Pós-inserção, o que é que a bula recomenda? Que só pode namorar 7 dias depois, né, da inserção, namorar sem proteção. Sem o preservativo. Lembrando que o preservativo, ele previne, né, doenças, né, minha gente? Então, Sim. assim, né, a gente tá falando sobre gravidez gestação, né? indesejada, mas existe as doenças sexualmente transmissíveis. Que é importante. E aí, 7 dias depois, já pode namorar tranquilamente. Existem estudos que diz, colocou hoje, pode namorar hoje. Mas como a Anvisa ainda não mudou a bula, pra gente não ter que estar depois... Uma margem de segurança sempre com bom. problema aí com o laboratório que Sim. fez, aí a gente recomenda o que tá na bula. Aí, quando a Anvisa mudar a bula, aí a gente já recomenda... Ótimo. Ou já faz outra Antes de eu chegar recomendação. lá nos estudos de caso, porque a gente vai passar e ela vai dar uma pincelada de novo, e um dos vídeos é mostrando o passo a passo que ela explicou aqui pra gente. Eu vou fazer mais uma perguntinha pra soltar os casos e depois que terminar, eu solto a última perguntinha pra gente continuar o bate-papo da gente, tá certo? E aqui uma das outras perguntas que tinha seria: existe marcas de Implanon ou só uma marca que existe no mercado? Vamos lá. Existe uma melhor que a outra, que durante a consulta você salienta, orienta, mostra? Então, vamos lá, gente. O Implanon só existe um, tá? Não existe outro. Então, o mesmo Implanon que a famosa colocou é o mesmo Implanon que você vai colocar. Só existe um no mundo todo. Não existe outra marca, não existe outro tipo, não. Tá? Então, só existe um Implanon, que é o Implanon NXT, né? Que aí é de um laboratório que eu não posso falar o nome, né? Sim. Mas o Implanon só existe um, que é o Implanon NXT. Só existe ele. Vamos lá. Ele tem duração de 3 anos. Isso. Só que em 3 anos, essa paciente deixou passar um ano a mais porque vai fazer o preventivo. Vamos supor, já fez o preventivo o ano passado. Não deu esse ano. Geralmente elas gostam de 1 ano, 2 anos depois ir. Então não tem problema nenhum mais ficar com esse Planon mais 1 ano. Seria um problema ela ficar com ele no organismo, mesmo que não tenha ação. E quando ela viesse fazer o preventivo com 1 ano depois de passar do tempo de te retirar de troca, haveria algum problema ou não? Não, o problema que pode acontecer é uma gravidez, né? Eu já recebi paciente no meu consultório que retirou com 5 anos e não engravidou. Glória a Deus! Só que... Não estava nos planos. Exatamente. Só que, como, né, a referência que a gente tem, né, é de 3 anos, a gente vai recomendar 3 anos. Mas já aconteceu. Assim como o de Mirena, que era 5 anos, agora é 8 anos, né? Então, existiam várias pacientes que chegavam, eita, Fernanda, já faz 7 anos que eu tô com o meu de Mirena, não troquei ainda. Eu digo, tá vivendo, arriscando. Porém, agora, esse ano, a Anvisa já falou que era 8 anos. Ainda não mudou a bula, mas a gente já pode recomendar, porque fora, nos Estados Unidos e na Europa, já mudou a bula, então... Eu pergunto isso porque a gente tem umas pacientes muito especiais. Que a gente sabe como tem algumas mulheres. A vida é muito corrida. Sempre vem e diz assim, ó, não deu tempo, então passei assim mais 1 ano e eu tô aqui 1 ano depois. E como já aconteceu quase 5 anos. Então a gente sempre tem aquela paciente especial que chega pra gente com a bomba na mão. E Deus ainda que não botou pra explodir. Exatamente. Porque quando Deus diz assim, ó, vai ter que vir, filha, com ou sem, tô entregando o filho nas tuas mãos. E quando passa do tempo e vem pra gente dizer, Fernanda, eu tô correndo risco, eu sei, mas eu só vim agora. Jeito. Aí a gente não pode dizer mais nada. Aí vai dizer o quê? Pois é, não tem o que dizer, né? Ela que tá sobre aviso do que pode acontecer. Pois é, exatamente. Eu vou lançar aqui o primeiro caso clínico. A equipe do Visão, ele vai colocar... Fernanda vai falar sobre esse vídeo. Pronto. Aqui é o primeiro caso, onde nessa parte onde tem uma seringa, é o vídeo. E do lado de lá foi dessa paciente que ela colocou, que com 24 horas já estava mostrando os sinais que são esperados. Então, eu quero que o Visão dê um play. E você pode falar, Fernanda, o que é que você estava fazendo. Então, aí é o passo a passo, né? Da inserção do Implanon. Então... Teve aí o anestésico, que eu já falei pra vocês. Sim. Né? Aí a inserção, vocês vão ver agora o tamanho da agulha, viu, gente? O Implanon. Olha a agulha grossa.
Pronto, viram que é simples, né? Tá aí o curativo. Essa é uma paciente querida. E aí, esse vídeo aí foi 24 horas depois. Vocês viram que ela não teve edema nenhum, né? Então, assim, varia muito de organismo. Essa aqui teve já um pouquinho de edema, né? E aí foi 24 horas. Mas o que a gente espera é no máximo isso aqui, tá? Mas pode acontecer de ficar igual de não ter nada. De Duda e não ter nada. E aqui é o gelinho que eu sempre dou para vocês para estar aí realizando a crioterapia. Próximo caso. Aí agora eles vão passar o caso 2, já para entender um pouquinho mais sobre o hematoma. Percebem que o hematoma está diferente? Explique aí, Fernanda. Pronto. Aqui, né, já tem uns 2 dias, né, de inserção. Reparem aqui o orifício, né, que muito o implante minúsculo. entra. Bem pequenininho, minha gente. Não fica cicatriz nenhuma. E aí um pouquinho, um roxinho, né? E aí a crioterapia, né, vai fazer a ação e breve esse edema vai sair. Então, no máximo 5 dias, por aí já tá saindo, tá? Pode ficar um pouquinho dolorido, né? E aí normal. É uma pele sensível, exatamente, foi introduzido algo, é corpo super estranho. Comum. E aí tem paciente que quer tomar dipirona ou paracetamol, tem paciente que não toma nada, a crioterapia resolve e tudo certo. Mas o máximo que pode ficar de edema é assim. No próximo caso, é um caso específico que olhem para isto. Isto aqui não é esperado, como eu coloquei aqui embaixo, não é esperado. Porque Fernanda quis trazer esse caso. Para vocês terem a noção, até que certo ponto pode ser o esperado após a inserção. O hematoma, a cicatriz. E aqui eu quero que você explique esse caso tremendo, que até eu disse... Fernanda do céu, isso faz efeito porque foi tão superficial. Foi demais, né? Então, vamos lá. Esse caso aí não foi com nenhuma paciente minha, tá, gente? Então, foi uma colega minha que passou para mim, né? Porque a gente acaba discutindo muitos casos, né? E aí... Isso acontece muito no nosso meio. Exatamente. Então, a gente tem que estar conversando, compartilhando, crescendo profissionalmente como pessoa para a gente entregar o melhor para vocês. Exatamente. E aí, esse tipo de caso é muito raro, muito raro. Eu nunca vi. Foi a primeira vez que eu vi. Foi essa vez aí e nunca mais vi. Então, a gente não sabe o que aconteceu, né? Se foi uma falha na inserção ou se foi, de fato, o organismo da paciente, né? Que rejeitou. Apesar de... tentando expulsar. Pois é. Apesar que não existe risco de rejeição. Por isso que o Implanon, ele é um método muito seguro. Diferente dos outros métodos que podem rejeitar, o DIU pode ser expulsar. O Implanon não existe nenhum caso registrado. Eu acredito que esse será o primeiro. Né? E aí, acabou que teve esse edema, né? 24 horas depois, já 24 começou... horas. Pois é, a paciente já começou a ter febre, né? E aí, mas isso nunca vi na vida. Mas é interessante saber por quê. Sim, caso precisam entender. Caso acontecer, né, com você, não já vai saber que não é normal e procurar o profissional, né, que realizou a inserção, procurar o apoio dele, que aí a gente vai saber como manejar, né? E aí é bom também... Tem a outra imagem, né? Tem. A próxima imagem é o quarto. Pronto. Essa imagem aqui foi aquele lá, né? E aí a gente quis usar só para vocês verem como é que ele fica na pele. Ele fica assim, ó. Ele é bem pequenininho também. E aí, esse teve que ser removido, né? Vocês viram. Superficial demais. Pois é. Depois da medicação, que foi orientado, prescrito para a paciente, a pele dela desinflamou, mas o Implanon, ó. Tá totalmente para fora. Pois é. E aí, realmente, não dá. Mas olha a cicatriz, como ficou. Não dá nem mínima. Pra ver. Né? E ele ficou aqui. E também para salientar que... É só para vocês entenderem o quanto vocês precisam entender de um pós. Então, é isso que eu tento trazer aqui para elas, Fernanda. É que quando a gente traz uma imagem, para elas entenderem que o que é que eu posso esperar, o que é que eu não posso esperar. Então, esses casos clínicos, isso faz com que elas raciocinem e vejam assim, uma pessoa passou por isso, então aquilo ali não foi certo. Para não ficar buscando no Dr. Google, que eu sei que tem muitas que vão buscar no Dr. Google, que não é melhor do que nós que estudamos... E especializamos e nos capacitamos para trazer a melhor assistência para vocês. Então, assim, para tirar elas do Dr. Google e fazer com que
a imagem real, que não foi sua paciente, mas é de casos que a gente fica sabendo, para trazer e elas terem a noção do que é sim e do que é não. Exatamente. Então, quando a gente traz isso, aí até a cor, você salientou, Thaís, eu quero essa imagem porque eu quero fazer com que elas enxerguem qual é a cor desse implanon. Que elas têm que saber que é branco. Eles são branquinhos. Para quem teve o olhar no início da nossa foto, ela estava com um verdezinho. Aquele verdezinho de treinamento. É o de treinamento. Então, aquele verdezinho de treinamento é diferente da cor que é inserido em vocês, que são pacientes. Então, a gente também quis mostrar não só a falta dessa inserção, que foi errônea, totalmente desproporcional ao esperado, mas também a cor dele, para vocês saberem qual é a cor. Porque quando chega aqui, né, Fernanda? Elas não têm noção. Não vê. Ele tá dentro tem aqui dentro do placebo. Não tem noção. Só quando você insere e a gente sabe qual é o tipo de cor. Ou quando tira, Ou quando tira. Diz, ó, tirei, não tá mais no seu tecido, tá aqui. Então, elas vão saber que é branco. Então, por isso que Fernanda trouxe essa visão para vocês, certo? Mas aí eu ainda tenho mais uma perguntinha. Vamos lá. Aqui tem, quais são os prós e contras da escolha da mulher ao inserir esse implanon? Muito boa essa pergunta. Então, vamos lá, né, gente? Nem tudo é um mar de flores, né? Sempre que a gente vai escolher algo para nossa vida, a gente tem que ver os riscos e os benefícios, né? A gente tem que ver mais os benefícios. Lógico, né? Ver se os riscos compensam. Então, vamos lá. O implanon, né? Apesar dele ser um método muito eficaz, o mais eficaz que existe, né? De 10 a 20% das mulheres podem não se adaptar. Aí, Fernanda, e como é aí essa não adaptação? O que é que a gente pode dizer com isso? Aparecimentos de espinha, por exemplo, né? Ou sangramento de escape frequente, ou até um sangramento semelhante ao fluxo menstrual normal, né? A gente não espera, porém, pode acontecer e é considerado um efeito colateral, entendeu? Então, aí, o que é que a gente pode fazer? Uma mulher que colocou e teve espinhas, né? Se você estiver se adaptando em relação a sangramento e cólica, tiver ok, a gente trata as espinhas. Fernanda, desde quando eu coloquei, tá aquele sangramento chato de escape. A gente tem protocolo de medicação também para tratar esse tipo de efeito colateral. Por isso que é tão importante o acompanhamento do profissional. Sim. Né? Porque senão a paciente ela vai desistir do método. E, de fato, não é interessante para a gente. Pelo menos eu não gosto. Eu gosto que as minhas pacientes elas façam boas escolhas e que sejam felizes com o método, né? Então, as minhas pacientes têm esse apoio. A gente tem vários protocolos. Todo profissional de saúde que realiza a inserção do implanon tem os protocolos, né, para estar tratando esse tipo de efeito colateral, né? Deixa eu ver o que mais. E o sangramento, né, quando é sem ser borra de café, o sangramento mais intenso, a gente também trata. Então, esses são os efeitos colaterais. Você vê que não é um efeito assim, sabe, de... Né? Ninguém nunca morreu por causa do implanon, minha gente. Então, assim, né? Aconteceu alguma coisa que foi insatisfatória, mas você não engravidou, que é o seu objetivo principal. A gente tem como estar manejando, entendeu? Então, efeito colateral aparecimentos de espinha. Raramente pode acontecer, mas acontece, né? E não tem a ver com quem já tem... predisposição não, tá? Bom, eu já tive pacientes que tiveram espinha e como não influenciar ter ou não, optou por colocar e a pele limpou. Já tive paciente que não teve espinha nenhuma e teve espinha. E a gente conseguiu tratar. Mesma coisa sangramento, né? Já tive paciente que teve sangramento chatinho, que demorou para cessar, mas a gente usou o protocolo com medicação e deu certo. Então, vai muito do acompanhamento e da sua paciência também, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa ter paciência na adaptação das pílulas, né, que é o mais comum, a gente precisa também ter no método a longa duração. E o das pílulas é mais fácil, porque o pessoal já está acostumado a lidar. Mas, minha gente, tem pílula que dá uma cólica que você não levanta nem da cama, que dá um sangramento que tem que usar a fralda. E acha que tem que ser normal. E acha que é normal, e não é. Você se acostuma com aquilo. Aí vai ficar retada com escape. Pois é. Não, pô. E tem gente que passa 4 meses sem ter sangramento nenhum. Quando tem um escapezinho, acha ruim. Esse negócio não deu pra Pois aí eu digo logo, calma. Você ficou quanto tempo sem sangramento?
Então, tudo bem, tem um pouquinho. Tem que ter. A Pois gente é. que não usa método nenhum, se não for usar, não vai acontecer algum escape. Exatamente. É normal do ciclo da gente. Exatamente. Então, assim, o efeito colateral é isso, né? Deixa eu fazer uma fala muito importante, que tem gente que pensa que é efeito colateral e não é. Sempre que acontece alguma notícia, né, de DIU em Planon, as meninas mandam para mim. E um dia desse aconteceu um que foi parar no coração da paciente. Então, minha gente, ele parar no coração não é um efeito colateral, né? É a maneira errada de colocar. Então, a inserção, ela foi colocada profunda e aí o implanon, ele foi entrou em alguma artéria, alguma veia e foi parar no coração. Exatamente. É um caninho. Exatamente. É que nem um cano de pia. Quando você joga água, ele tem que sair em algum lugar. Exatamente. Entrou pelo aquele cano, com aquele ducto, ele vai correr. Ele tem que ir para algum lugar. Então, assim, é importante, né, procurar um profissional que tenha um domínio, né, na prática, né, e também para poder dar apoio depois, né? Então, procurar um bom profissional, né, fazer uma boa escolha é fundamental, né? É necessário ela inserir e precisar de uma ultrassom pós? Não precisa. Não precisa? Não precisa estar acompanhando uma vez por ano, porque ele não sai do lugar, a não ser, né, que tenha colocado ele errado, né? E como eu falei, ele não é visível, mas ele é palpável. Então, vez ou outra, você tá lá tocando, tá ali, perfeito, né? Ele só vai sair do lugar se ele tiver sido colocado de forma errada, ou seja, colocou profundo demais. Aí vai parar no coração, no pulmão, no estômago, como eu já vi. Não sei se é verdade, mas já teve isso. Então, quando a gente fala de mulher que o ideal é essa mulher que não coloque, qual a predisposição? Vamos supor, uma mulher que tem uma certa patologia, que não é indicado para ela usar o implanon. Existe? Não existe patologias. O que existe é uma mulher que ela tenha alergia à progesterona. Ótimo. Eu nunca vi. Mas, se de fato existir, essa mulher ela não pode colocar. Outra contraindicação não existe, a não ser gestação, né? Mulher que tiver gestante não pode colocar. Fernanda, para inserir, né, o que é que eu preciso fazer? Um teste de gravidez. Descartar a gravidez. No protocolo não tem pedindo o teste, mas eu sempre pergunto para as minhas pacientes. Mas eu acho que isso é da gente, é base. Eu acho digo, que olha, até pra gente ter cargo de consciência, de segurança do que a gente tá fazendo com a paciente, porque um erro desse cai pra gente. Exatamente. Então, a gente realmente precisa. E é importante, né, a paciente na anamnese contar, ó, Fernanda, eu não tô usando nenhum método, tô na fé. E aí a gente vai, dependendo da história, né, que ela contar, a gente realiza o teste, né, de gravidez, ou beta, ou teste rápido ali na hora, ou então espera os dias, porque já aconteceu, né, de uma paciente que ela tinha tido relação sexual, né, há menos dias que o beta e o teste rápido não dava para identificar. Sim. E aí ela estava grávida. Pois é. E aí não acontece nada com o bebê, só o investimento financeiro que a pessoa, né, vai colocar e depois vai ter que tirar. Sim. Porque, Fernanda, se eu não quiser tirar, tem algum problema? Olha, problema não tem, mas o protocolo é engravidou, tira. Então, assim, se tem existe que tirar. protocolo para dizer engravidou, tira, é para não passar além do que você precisa de hormônio. Não vai influenciar, então, o recomendado é, de fato, tirar. Então, assim, é muito importante que você seja honesta, né? Quando você for realizar qualquer tipo de método contraceptivo. É descartar a gravidez. Tem dúvida, não coloca agora não, vamos esperar um pouquinho, né? Ou então fez o teste, deu negativo. Todas as meninas que chegam para mim que dizem que tiveram relação sexual desprotegida há menos de 10 dias, eu espero. Mesmo fazendo o teste e dando negativo, eu espero. Agora, aquelas que não dizem, aí tá arriscando a perder o dinheiro, né? Então, assim, é importante, né, que seja, né, bem honesta em relação a isso. Para você não tá perdendo seu dinheiro, né? E aí o que a gente quer é que dê certo, né, que as coisas funcionem como tem que funcionar. E sem falar que, se ela não for honesta com ela não vai estar sendo honesta com a gente. E se der algum defeito, alguma preocupação, algum problema, é culpa dela. Exatamente. Não é nossa. Exatamente. Porque nós não estávamos sabendo de nada. Pois é. Quem omitiu foi a paciente. Então, se você chega para o profissional
omite, esconde o que é necessário que ela pergunta, então a culpa não é nossa como profissional, e sim sua, somente sua, porque você veio, a gente investigou e você omitiu. Exatamente. Então não tem por que a gente jogar a culpa pra gente se algo aconteceu. Eu fui colocar aquela profissional e deu errado. Então seja mais ainda, seja um pouco mais clara e tenha também força na sua voz para dizer que foi você. A culpa Exatamente. foi sua. Porque isso impacta também na nossa prática. Então, outras mulheres vão ficar com medo de um método por uma falta de comunicação dela. Exatamente. E existem aquelas, né, que a gente fez tudo e mesmo assim tá grávida aí porque foi Deus que quis, né? Se tá fazendo tudo certinho, né? É que nem o DIU. Aquela história do DIU, do bebê saindo com o DIU pregado na mão. Essa é outra coisa também. Meu Deus do céu. Acredito. O DIU saiu, o menino saiu agarrado com o DIU, não vou colocar DIU porque o meu vai sair agarrado. Vou engravidar, vai sair agarrado, o DIU é a mesma coisa. Exatamente. Então, ele tem a taxa dele. Então, vai dar certo. Agora, quando Deus diz, não, filha, tu vai estar com qualquer coisa, que vai eu vou lá mandar um menino, porque é teu tempo, é na tua hora. Não é, na verdade, na tua hora, quando ele fala pra vocês. Mas não é na hora que a gente quer. A gente pode estar totalmente prevenida, mas aconteceu o que aconteceu. Exatamente. Quando não há falha humana, aí é vontade de Deus. Agora, se houve uma falha, não vamos dizer que foi o método, ou Deus, não, né? Pois é, porque a gente influencia. Então, assim, aqui eu só vou lembrar pra vocês. Essa imagem aqui de Fernanda, que tá lá, tá vendo que ele é bem verdezinho? Pronto. Esse verdezinho é o de treinamento. Mas o que geralmente a paciente é inserido na paciente é o branco, tá? Eu vou pedir para também a equipe do Visão colocar o Instagram dela, para que vocês possam estar vendo a página dela. Ela é uma excelente profissional, ela tem muita expertise no que ela faz. Pode ir, confie de coração, porque assim, ela sabe o que ela faz bem feito, ela é humana, então ela faz uma consulta também maravilhosa. Então não tem como a gente não buscar uma profissional que a gente se sinta acolhida. Então, como vocês já desde o primeiro episódio sentiu que aqui a diferença do podcast é trazer esses profissionais para que vocês possam se conectar e buscar a ajuda deles. Então, Fernanda é mais uma dessas profissionais que faz com que você se aproxime dela e você possa ir até o consultório dela fazer essa inserção, se seu desejo é do Implanon. Então, aqui está o Instagram de Fernanda. Na verdade, eles estão botando aqui o Instagram dela. Vai ampliar para vocês verem. E vocês vão perceber também nas postagens dela. Então, quando a gente já olha as postagens, a gente já se conecta. Porque venha trazendo aquele acolhimento, remeter toda a empatia que a gente precisa quando a gente busca o profissional. Então, o tema que eu quis trazer para vocês hoje nesse episódio foi sobre esse método que eu vejo muito, muito, muito nas minhas consultas. Pronto, Fernanda, aqui é a página dela. Fernanda é enfermeira Fernanda. Então, aqui, ó, ela ama, e eu adoro quando o Instagram é assim, traz o profissional com o pessoal. Então, traz bem essa vivência dela, com ela palestrando, ela com as pacientes fazendo a inserção. Ela também é profissional de atenção básica, então ela traz essa atualidade para ela também. Então, assim, sigam bastante o Instagram dela, procurem sobre o trabalho dela, vejam bastante o conteúdo dela, porque eu tenho a certeza que uma de vocês vão se conectar com ela e isso vai fazer com que você se aproxime e crie essa confiança, até de você, mãe, ter um adolescente, levar para fazer a inserção do Implanon, já que o DIU é algo muito invasivo e não precisa fazer aquele processo tão invasivo para um adolescente que é tão difícil. E aí eu quero agradecer também, viu, Thaís? Eu que agradeço. Pelo convite, eu fiquei muito feliz, né? E eu me sinto privilegiada, né? Por ser tão elogiada por uma profissional. E Fernanda fez o Foi. meu. Então, assim, ela é uma ótima profissional também, né? Da área de saúde da mulher também. Então, assim, eu fico muito feliz, né? A visão dela, o feedback dela, né? Como profissional, eu fico muito feliz. A gente entende que está indo no caminho certo. Sim. Isso é muito bom, né? Quando as pessoas observam o nosso trabalho, que entende de fato o que a gente quer passar. Então, muito obrigada. Você também é excelente. Eu que agradeço. Né? Muito obrigada. E eu estou à disposição, viu, Thaís? Qualquer coisa e vai que ter precisar. muitas outras vezes. Você sabe que Pode como a gente me é chamar. enfermeira, ginecologista, a gente vai falar muito ainda sobre saúde da mulher. Exato. Tem a questão da obstetrícia também, que você trabalhou, que você tem o conhecimento.
conhecimento, vai ter muito conteúdo de obstetrícia que eu quero trazer aqui também. Então, esse podcast, ele praticamente é 2 vezes no mês, mas, olha, eu acho que 2025 vai ser a virada para 2026 para ser semanal. E é um canal muito bom, né, minha gente? Que vai trazer muita informação em relação ao nosso cuidado, né? E outra coisa importante é sobre a amamentação. Sim. Né? Que é a sua área, né? Seu cargo-chefe aí que você domina. E que a gente sente que as mães precisam muito. Quantas mães a gente não vê aí desesperada muitas. E Thaís vai acolher aí. Eu só vejo ela na correria. Então, assim, Thaís também é uma profissional maravilhosa. É um apoio que todo mundo quer ter, né? Sim, que, de fato, a gente sabe. A mãe, ela... Tem gente que pensa que nasce, né, aprendendo a amamentar, e não é. Muitas vezes a mulher, ela desiste, não é porque ela não quer, porque ela não teve um apoio. Então, hoje a formação profissional, né, nesse apoio, né, que você dá para as mulheres também faz toda a diferença. Né? Eu também recebo o paciente dela que me diz, nossa, Thaís foi um divisor de água na minha vida. Me ajudou. Se não fosse Thaís, eu não sei como é que eu estava hoje, eu não tinha amamentado, não sei o quê. Enfim, né? Sem contar que tu faz até outras avaliações também, né? Com a equipe multi. Então, aborda como acho que um todo, a gente né? complementa. Pois é, isso é importantíssimo, tá? Você complementa para mim, eu complemento para você, eu complemento para as meninas que cuidam dos bebês também. Eu acho que a gente como profissional não pode ser multi. Eu sou dono e proprietário de todas as situações, não. Pois é. Se existem especialidades, a gente tem que haver essa troca. Exatamente. Pronto, hoje mesmo eu não atuo mais na área da amamentação e nem de furinho de orelha humanizado. E aí eu já indico quem? Os colegas, óbvio, né? Eu do mesmo jeito. Pois é. Hoje eu não conheço nenhuma consultora em amamentação, só você mesmo. Pronto. Eu também deixei de fazer o furinho por falta de procura em relação a elas e procurarem outros lugares que não trabalhavam como a gente trabalhava no humanizado. Pois é. Então, isso protocolo, né, de assistência. Aí desfavorece um pouco o nosso conhecimento. Então, eu disse assim, não é para realmente ser. Então, eu foquei na ginecologia e no aleitamento materno, porque a gente sabe que é um déficit que a gente tem aqui na cidade. Exatamente. E a gente precisa ser essa ponte de acolhimento, de empatia com elas, porque é a gente que salva, na verdade. O que a gente gosta de fazer é prazeroso, né, Thaís? E assim, a gente sabe que cada profissional tem a pontezinha, mas a gente que é enfermeira, a gente salva ali no braçal. Salva. É bonito demais a gente fazer o trabalho. É verdade. Tem pra onde não. Então, muito obrigada. Obrigada também. Gente, a gente tá terminando mais um episódio do podcast Tá Juntas. Foi grandioso falar sobre o Implanon. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo no comentário. Dúvida, comentário. Se você tem uma sugestão para que você queira que eu traga mais outros temas que envolvam ginecologia, obstetrícia, saúde feminina em geral, coloca aqui embaixo também que eu vou estar lendo todos os comentários, tá certo? E eu quero a participação de vocês. Curtam, compartilhe para uma amiga próxima ou amiga que você não conhece, mas assim, dissemina esses conteúdos, esses assuntos e também curta lá a página do Visão, não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram também, que lá vai aparecer todos os cortes das principais falas da gente aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo episódio.